abusar mesmo hoje. Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Que alegria, Deus abençoe a todos. Eu estou impactado, porque essa hora da manhã, tanta gente cheia de Deus assim, isso não é normal. Você chega em qualquer festa, 4 horas da manhã, só ficou o resto. Mas aqui está igual o casamento de Caná da Galileia. A melhor parte está no final. Vamos abrir a Bíblia. Jeremias, capítulo de número 38. Versículo 6. Jeremias, capítulo 38, versículo 6. Meus irmãos, minha gratidão a Deus por essa oportunidade, estar aqui, participando dessa vigília. Agradecer a Deus pelo convite do meu querido amigo, irmão, pastor Gion. Eu tenho uma dívida impagável com ele. E aí, o convite dele não é simplesmente um convite, é uma intimação. E eu falei que tinha uma celebração de um aniversário de 15 anos de um pessoal que é da liderança da igreja, e eu tinha me comprometido a fazer essa celebração. Mas eu disse a ele, nem que eu chegue no final para dar a bênção apostólica, mas eu vou estar contigo. Deus te abençoe, tá? Eu sou o irmão mais novo dele, que eu completei 30 anos agora. Ele já tem uns 35, né? 33 agora. A idade de Jesus, né? Coisa boa. E eu até me programei para estar no aniversário, mas não deu para chegar, viu, pastor? Mas eu vou semear o presente que eu estou devendo, tá bom? Pastor Stephanie, Deus abençoe sua vida, tá? Trago aqui a paz do Senhor da pastora Cristiane. Sabe como é que é, né? Eu saí, ela ficou, porque tem que... não pode. Aí ela ficou lá até o final. Falou, meu filho, eu vou ficar aqui dando uma assistência a eles. Então, manda um abraço para a pastora Stephanie. Deus abençoe, viu? A sua vida, todos os obreiros. Ao meu amigo pastor Samuel Mariano, que já jantou e foi descansar. Estava assistindo aqui a ministração da palavra e coçando a cabeça dentro do carro, perguntando, eu vou falar mais o que, Jesus? O homem já falou tudo, né? Gênesis 12, foi uma benção. Aí quando eu cheguei aqui, os capetas estavam correndo, tudinho. Era o varão tocando fogo aqui, cantando os coros. Falei, pronto, sobrou mais nada para mim, né, irmão? Fazer o quê? Jeremias 38, 6. Você que encontrou, diga, eu vou emagrecer em nome de Jesus. Eu e tu, galego. Só maior. Estão cansados, não canta mais não. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é o mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é na solidão da lida. Eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é
Deixa eu ver se tem alguém acordado ainda. Meu coração é tu, o meu caminho, a minha esperança. Eita Jesus. Galeguinho, isso é bom, Galeguinho. Olha o que é que está escrito, Jeremias 38:6. Então tomaram Jeremias e lançaram na prisão de Malquias, filho de Amaleque. Estava no átrio da prisão. Baixaram a Jeremias com cordas, e na cova não havia água, mas lama. Então Jeremias se afundou na lama. Amém. Só até aqui. Eu tenho algo no meu coração, e eu prometo ser muito sucinto, mas eu quero dizer para alguém aqui, guarde isso no seu coração. Quem tem promessa não morre no fundo do poço. Você podia dizer isso para duas pessoas? Quem tem promessa não morre no fundo do poço. Bem, eu não sou aqueles pregadores, né? Para vigília. Mas você vai me ajudar. Se você dormir também, eu não vou ficar com raiva, nem mandando acordar você, que você já está cansado. Mas eu também não vou ficar para você não dormir. Não vou porque primeiro que eu não aguento. Então tem que ir assim, devagarzinho. A gente vai ver o que Jesus vai falar com a gente. Amém? A comida você já comeu. Eu só sou o palito de dente. Quando a gente come, não fica o palito de dente, que a gente fica quanto? Eu vim para fechar. É o palito de dente. Está resolvido. Amém? Mas olha aqui para mim rapidinho. Eu quero falar com vocês 15 minutos já encerro. Falar com vocês sobre o profeta Jeremias. Ele vem de uma cidade pequena chamada Anatote. É filho de um sacerdote chamado Wilquias. E você sabe que todo sacerdote gerava o sucessor. Quando Jeremias nasceu, ele nasce nessa perspectiva de que ele vai substituir o pai. Será também um sacerdote. Porém, tudo muda quando Deus aparece para Jeremias no capítulo 1, versículo 4, e diz para ele que ele vai ser um profeta. Quando Deus diz, Jeremias, eu te dei para as nações como um profeta, sabe o que ele diz para Deus? Eu não quero não. Essa chamada para a minha vida, eu não quero não. Deixa eu dizer um negócio para você. Eu estou pastoreando há 11 anos, não é muito tempo. Mas durante esse tempo que eu estou pastoreando, toda pessoa que eu encontro que Deus levantou, é a mesma coisa. Eu não queria. Eu tentei fugir. Eu disse para Deus que não dava para mim. O que eu mais percebi nessa vida é que quem quer não avança. Quando a pessoa fica brigando muito para aparecer, para pregar, já percebeu que não rompe o ministério? Mas toda pessoa que decide fugir daquilo que Deus tem para ele ou para ela, é como se as saídas se fechassem e Deus dissesse assim: tem como você fugir não. Estou repetindo, Jeremias está dizendo para Deus: eu não quero. Só que Deus está dizendo: você não tem escolha.
Como assim eu não tenho escolha? É porque hoje eu só estou revelando a chamada, mas te escolher, eu te escolhi antes de você nascer. Não foi agora na vigília eu bati o olho em você e disse: serve, vou te levantar. Não, antes de você nascer, eu já havia te escolhido, te separado, e as nações eu te dei por profeta. E ele começa a dizer: se painho, que é sacerdote, já é difícil, imagina esse negócio de profeta. Mas Deus vai convencer Jeremias. Irmão, Deus sabe como convencer a gente. Toda vez que a gente quer fugir, Deus sabe como convencer. E como é que Deus convence Jeremias? Está no capítulo 1, versículo 18. Ele diz: porque hoje eu te fiz como cidade fortificada, coluna de ferro, muro de bronze, contra todos os reis de Judá, e contra os príncipes, e contra os sacerdotes, e contra o povo de Israel, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Quando Deus falou isso para Jeremias, sabe o que ele disse? Desse jeito eu aceito. Eu vou ser porta, muro, coluna. Desse jeito eu quero. Aí ele começa a pregar. E geralmente pregador não prega o que ele quer pregar. Ele prega o que Deus manda ele pregar. E a mensagem de Jeremias é uma mensagem de confronto. Ele começa a confrontar o pecado do povo e dizer para o povo que a mão de Deus ia pesar por conta do pecado deles. Sabe o que acontece com Jeremias? A primeira coisa que ele começa é ser rejeitado. E a rejeição da chamada de Jeremias começa dentro de casa. Alguém olha e diz: tu é profeta nada, deixa das tuas coisas, fica pregando umas coisas dizendo que é Deus. Onde é que Deus está usando a tua vida? E o pior não é ser confrontado dentro de casa. O pior é você profetizar uma coisa e acontecer outra. Porque quanto mais ele profetizava contra o pecado do povo, mais o povo prosperava. Aí chegou uma hora que ele revoltou, falou: Deus, o Senhor está mandando confrontar o povo. Só que em vez do povo sofrer, o povo está prosperando. Por isso que ninguém quer me ouvir. Por isso que estão me chamando de falso profeta. Por isso que não tem agenda nenhuma para mim. Aí Deus no capítulo 12 diz assim: vem aqui que eu vou conversar com você. Quando ele pensa que Deus vai fazer um cafuné nele, vai dar uma palavra de ânimo nele, quando ele pensa que Deus vai chegar e motivar ele, sabe que Deus chega e diz para Jeremias: deixa de ser como um coitadinho, eu não quero que você fique se vitimizando não. Como assim? Jeremias, tu está achando ruim porque eu coloquei você para correr com o homem? Imagina quando eu colocar você para correr, competir com os cavalos. Ele disse: o senhor não vai fazer isso comigo não. Deus disse: vou. Porque para o que eu tenho na tua vida, para o nível que eu vou te colocar, aonde eu vou te levar, você não pode ficar se vitimizando não. Você não pode ficar com essa cara de coitadinho não. Você não pode ficar com essa cara de sofrimento não. Porque eu vou colocar você para competir com os cavalos. Pastor, isso está na Bíblia? Jeremias 12:5. E por que é que Deus está dizendo isso? Primeiro, cavalo não anda, cavalo corre.
Deus está dizendo para ele: a sua chamada não dá para você ser lerdo. Eu estou botando você para competir com um cavalo. Você tem que se levantar, fique atento. Segundo, se tem uma coisa que cavalo suporta, é pressão, meu filho. Quem levava as carruagens? Quem carregava os pesos? Então, Jeremias, para de ficar reclamando. Eu estou treinando você para suportar pressão. Outra coisa que cavalo tem, o quê? Foco. Você não vê cavalo correndo com a cabeça olhando para um lado e para o outro. Eles correm porque tem foco e tem objetivo. Está achando ruim, Jeremias? Porque eu estou aumentando a dosagem. É porque eu achei que esse ministério ia ser uma coisa mais legal. O senhor falou do muro, da coluna, que iam, sei lá, o negócio não está muito bom não. E Deus está dizendo: você está achando que ministério é o quê? Que ministério é confete? Que ministério é aplauso? Que ministério é turismo? Que ministério é visibilidade? Ah, você não conhece o que é ministério. Eu vou te mostrar o que é ministério. Aí ele começa a profetizar. E sabe o que é que o texto diz? Que chega uma hora que a luta está tão grande na vida dele, que ele abre a boca no capítulo 22 e fala para Deus: o Senhor me iludiu. O Senhor me prometeu um monte de coisa que não está acontecendo nada. Sabe por que Jeremias diz que está iludido? Porque o texto diz que ele levou um soco na boca de um falso profeta por pregar a verdade. E ele dizia para Deus: como é que um falso bate em mim, que estou falando a verdade, e o Senhor não faz nada? Mas no capítulo 22, ele é preso no tronco, é despido, sua vergonha aparece. Quem passa na rua, olha, escarnece e faz dele chacota. E quando ele sai do tronco, ele fala para Deus: eu não prego mais, eu não profetizo mais, não me levante mais. O Senhor me iludiu, o Senhor me prometeu que ia me usar. O Senhor me prometeu que iam pelejar contra mim e não iam prevalecer. A partir de hoje, Deus, está encerrado. Levanta outro, porque esse aqui não vai fazer mais. Quando Jeremias decidiu que o seu ministério ia encerrar, aí Deus falou: tá certo, eu quero ver você apagar essa chama que eu coloquei dentro de você. Eita! Ele pensa que está iludido, mas daqui a pouco ele disse: Senhor, só tem um problema. O que? É que toda vez que eu penso, aleluia, em profetizar e digo para mim, a minha boca não vai profetizar mais, tem um fogo dentro de mim que arde, e isso é mais forte do que a minha vontade. E isso é mais forte do que os meus impulsos. E isso é mais forte do que os meus desejos. E eu fico guerreando comigo mesmo, dizendo: tu sabe que tu vai sofrer, tu sabe que vai quebrar a cara, tu sabe que vai apanhar, tu sabe que vão te apedrejar, tu sabe que vão te caluniar, tu sabe que vão te defamar. Mas toda vez que eu penso em parar, esse fogo arde dentro de mim. Este fogo arde dentro de mim. Sabe o que Deus está dizendo? Se eu colocasse fora, Satanás já tinha apagado. Se eu colocasse fora, você já tinha apagado. Mas como eu te conheço, eu coloquei essa chamada dentro de você. É por isso que nem era para você estar nessa vigília. Mas sabe por que você está aqui? Até essa hora da manhã, porque tem uma chama. Tem uma chama. Orabacalachanda. Tem uma chama. E essa chama ninguém pode apagar. Essa chama está aí dentro de você. Essa chama arde dentro de você. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu vou finalizar. Nós já ouvimos muito de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você.
ele vai para o templo pregar. E ele começa a confrontar o povo de novo. Essas coisas. Você diz, eu não prego. E daqui a pouco está pregando. Eu não canto. Daqui a pouco está cantando. Eu não oro por ninguém. Daqui a pouco está orando. Eu não entrego mais mistério para ninguém. Daqui a pouco está entregando. Eita glória. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: as pessoas, fala com coragem que eu já estou acabando. Diga, as pessoas olham para você e não tem raiva de você, tem raiva da tua chamada. Não é você que incomoda, é a tua chamada que incomoda. Não é o teu glória que incomoda, é a tua chamada que incomoda. Não é essa língua estranha que incomoda, é a tua chamada que incomoda. Tem gente que já olhou para você e disse: eu não gosto de você, eu não vou com sua cara. Você olha e diz: mas eu nunca fiz nada contra você. Por que você tem isso contra mim? Na verdade não é você que fez algo, é a chamada que está embutida dentro de você. Ai, ai, ai. Deixa eu te falar uma coisa. Tinha uma panelinha que não gostava de Jeremias. Vou te contar uma coisa, hein? Deus usa vaso, mas panela Deus quebra. Tu crê que nesta madrugada Deus está quebrando? Esse lá não está acordado ainda, você está aí? Tem um grupinho que Deus está quebrando. Tem alguém reunindo, e Deus está dizendo: eu vejo a reunião, eu vejo a conversa, eu sei do que se trata. Eu sei que alguém disse assim: vamos puxar o tapete. Mas eu vim debaixo de uma autoridade de Deus para dizer: você não precisa de ninguém para te justificar, porque eu ainda sou a tua justiça e o teu justificador. Vai descer uma graça. Uramacanto de Colova Xandaramaia. Ai, 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 Jesus. Ai, 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 Jesus. Aí esse grupinho, vai vendo, já vou terminar. Esse grupinho se reúne e vai até o rei para fazer a cama de Jeremias. E disseram: rei, o profeta Jeremias está no templo colocando o povo contra o Senhor. E faz o que com ele? Mata não, rei. Joga ele no poço. Você entende que o alvo de Satanás não é te matar? É só calar a tua voz. Porque o que incomoda é a verdade que tu fala. O que incomoda é a verdade que você exerce. Ó rei, me dá permissão, que eu vou lançá-lo no fundo do poço. E o rei disse: vai lá. E aí pega um profeta que está falando a verdade e o lança no fundo do poço. Mas o texto diz, e eu encerro: não havia água, a não ser lama. E Jeremias ficou atolado dentro daquele poço com a cabeça para fora. E alguém olhando ele no fundo do poço dizia: profetiza agora, profeta. Fala agora que eu quero ver. Eles vão embora e Jeremias fica dentro daquele poço. Encerrando, no fundo do poço, a primeira coisa que veio na cabeça de Jeremias foi: cadê as tuas promessas? No capítulo 38, ele só lembrava do capítulo 1. O Senhor me iludiu.
O Senhor disse para mim que eu ia ser muro, que eu ia ser coluna, que iam lutar, mas não ia prevalecer. E sabe onde é que o ungido está? No fundo do poço. Os meus inimigos estão rindo de mim, os meus inimigos estão debochando de mim, estão divulgando em Jerusalém que o meu ministério acabou no fundo do poço. Essa era a expectativa. Mas quando Satanás achou que o ministério do profeta acabava no fundo do poço, o Deus Todo-Poderoso o lembrou, dizendo: não sou filho do homem para mentir, nem muito menos para me arrepender. O que eu falei no capítulo 1 ainda está de pé. Eu não sei como você chegou nessa vigília, mas eu estou carregado do Espírito de Deus para dizer para você: Deus não esqueceu, a promessa não envelheceu. Eu não sei como você está, mas assim diz o Senhor: o que eu falei está de pé. O que eu falei, ai, 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 ai. Alguém falou, vai terminar no fundo do poço, quebrado, quebrada, falido, falida, separado, separada, doente, sem nada, sem ministério, sem visibilidade. Mas assim diz o Senhor: que Arapiraca se segure, porque a tua virada vai ser extraordinária. Quem te viu no fundo do poço vai ver o Deus soberano descendo para cumprir a promessa que... Estou sentindo uma graça. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus me deu essa mensagem ontem, eu perguntei: por que é que o Senhor fez Jeremias parar no fundo do poço? Sabe o que ele disse para mim? Para mostrar quem eram os verdadeiros amigos dele. Você não sabe o porquê que Deus te levou para essa situação. Você está dizendo: Senhor, minha vida inteira foi te servindo, minha vida inteira foi tentando acertar em tudo, eu busco direção em tudo que eu vou fazer, mas eu ainda não estou entendendo como é que eu estou nesse negócio. E Deus está dizendo: é necessário para eu mostrar quem são os verdadeiros. Porque se eu te honrasse como vou te honrar agora, tu não ia discernir quem é de quem não é. Aí Deus está dizendo: para esse tempo, eu pego na tua mão, faço você descer, para te levantar depois. Mas quando eu te desço, eu te apresento quem é e quem não é. Assim diz o Senhor: eu sopro para tirar os falsos, eu sopro para tirar os covardes, eu sopro para tirar os mentirosos, eu sopro para mostrar para você que muita gente que batia no teu ombro e dizia: estou contigo, na verdade só queria pegar carona naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Você reclamou, não foi? Nenhuma mensagem te mandaram. Nem para perguntar se você está vivo, nem para perguntar se está tudo bem. Eita glória, eita glória, eita glória. Deixa eu acabar. Eita. Mas já que aqueles que dizem ser amigo não vão atrás do profeta, sabe quem Deus vai levantar? É Bidmeleque, que nem crente é, mas quando vê a situação se revolta e diz: não, é uma covardia muito grande. Aí ele vai no rei e fala assim: rei,
O senhor sabe quem é aquele cara que está no poço? É um perturbador. Não! Ele é o homem que sustenta o senhor na cadeira. Como assim, Ebed-Meleque? O senhor só está sentado aí porque ele é o profeta que ora pelo senhor. Israel não foi consumida por Nabucodonosor porque esse homem está rua acima, rua abaixo, pregando, profetizando e orando. Ebed-Meleque, chegaram aqui e contaram uma história. Não é essa história não. Contaram uma história que ele é contra mim, que ele está botando o povo contra mim. É mentira, rei. Fizeram a tua cabeça. Me dá autorização que eu arranco ele de lá agora. O rei olhou e falou: já está liberado, meu filho. Arranque esse homem de lá, pelo amor de Deus. Pastor, eu não entendi ainda a tua mensagem. Vai entender agora. O grito de Jeremias não dava para ser ouvido. Por mais que ele gritasse socorro no fundo do poço, o grito dele não iria socorrê-lo. Mas quando o meu grito não faz mais efeito, Deus levanta os intercessores anônimos. É a última vez, eu não peço mais. Bata no ombro de alguém e diga para ele: sabe por quê você está de pé e a tua casa não caiu? Diga: porque quando você não tem força de falar com o rei e de pedir socorro, Deus levanta os intercessores anônimos que vão na intimidade dizer: rei, vai lá, faz alguma coisa, não pode morrer. Tem promessa, tem uma cidade dormindo, mas tem intercessores 5 da manhã acordado, dizendo: Deus, eu estou aqui para guerrear. Cadê os intercessores? 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 Cadê? É por causa do teu grito que o rei se levanta. É por causa do teu grito que o rei se manifesta. É por causa do teu grito. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Fica de pé e eu termino. Fica de pé e eu termino. Você não sabe, mas tem gente que Deus não deixa dormir enquanto não ora por você. Tem gente que acorda do nada, assustado à noite, sonhando contigo, e fica dizendo: meu Deus, por que fulano? E Deus diz: ora agora. Ora que eu preciso enviar um socorro. Ora que eu preciso enviar uma ajuda. E às vezes alguém te encontra do nada, se bate com você e diz: rapaz, essa semana Deus mandou eu orar pela tua vida. E sem a pessoa saber, tu estavas enfrentando uma guerra naquele exato dia. Assim diz o Senhor: o desejo de Satanás era ver a casa caída, o muro derrubado e você no fundo do poço. Mas assim diz o Senhor: por causa da intercessão dos anônimos, dos joelhos, dos intercessores, eu faço a tua sorte mudar. Ei, Lá menor, meu filho, para mim acabar. Essa semana eu encontrei uma senhora dos seus 80 anos no meio da rua. Eu ia passando rápido e ela gritou: ei! E eu parei. Vem cá! Eu vim com muito respeito. Eu disse: diga, senhora, você sabe que Deus não me deixa dormir de noite enquanto eu não oro por você? Eu disse: por mim. Ela disse: é. Me deu um abraço. Eu abracei, comecei a chorar e Deus falou: sabe por que tu ainda está de pé?
Porque quando tu não tem força para descer, eu levanto alguém no teu lugar. Quando tu não tem força de madrugada para me buscar, eu levanto os anônimos. Tu não sabe a guerra espiritual que é. Tu não sabe o quanto Satanás é doido para puxar teu tapete. Tem alguém que acha que você não é crente de Araque. Tem alguém esperando o São João chegar e dizendo: não dura daqui para o São João da igreja. Mas assim diz o Senhor: se a força te faltar, eu levanto os intercessores para guerrear por você. Era Jeremias de cabeça baixa no poço, e o diabo dizendo: cadê as promessas? Cadê as promessas? Cadê? Deus não falou que ia fazer? Ei, tu não está 5 horas da manhã aqui à toa. Você está dizendo: cadê, Deus, a promessa? Cadê aquela porta? Cadê a restauração do meu lar? Cadê aquela cura? O Senhor não falou, Deus, cadê? Eu já dei glória, eu já orei, eu já cantei, eu já fiz de tudo, eu só não tenho mais força. Mas quando Jeremias achou que a história dele ia acabar no fundo do poço, eu entro agora. Aí ele sentiu uma gota caindo na cabeça dele. Ele sentiu o quê? Ah não, tá fraco. Ele sentiu o quê? Uma gota. Sabe o que era aquela gota? Era a corda molhada de óleo que Ebed-Meleque está descendo. Quando ele sente a gota, ele olha para cima e Ebed-Meleque grita para ele: Jeremias, eu vim te tirar do poço. Ele olhou para cima e disse: amigo, eu não tenho força para sair. E ele de cima grita: eu sei, por isso que eu desci a corda molhada. Alguém vai descer, vai te amarrar na corda, e já tem 30 homens aqui para te puxar de baixo para cima. Ah, pastor, não entendi, eu termino agora. Eu não sei se você está sentindo, mas tem uma gota de unção já batendo na tua cabeça. Tem o que, pastor? Uma gota de unção batendo na tua cabeça. Essa gota de unção é o sinal de que a corda do socorro de Deus está descendo. E manda dizer o Senhor: se tu não tem força para se agarrar na corda, eu te amarro nela, mas hoje eu te tiro dessa situação. Eu não sei se você crê, mas abrace alguém do teu lado e diga para ele: a corda do socorro chega hoje. Vai, abraça alguém e fala isso: a corda do socorro chega hoje. 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 Você ainda não entendeu a mensagem? A mensagem de Deus para a tua vida essa noite é clara. A tua história não termina no fundo do poço. Tem coisa de Deus ainda para acontecer. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me ama. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é. Meu Deus do céu, o que eu deveria era morrer, mas Ele
mas Ele me prometeu. Tem alguém acordado 5 horas da manhã? Eu só quero adorar, por isso estou aqui. Eu jamais saberei porque me escolheu. Que unção é essa, Jesus? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Só milagre. Tem muito milagre aqui em Arapiraca, meu Deus do céu. Aquilo que parecia impossível, não ter saída. Aquilo que parecia, não há ferrolho, nem porta que se feche. Aumenta o nível da tua adoração, vamos. Não há doença que fique, e a tempestade, e a tempestade. Pois sua palavra, escudo. Lá menor, lá menor, lá menor. Devolva o microfone ao pastor agora. Eu estou sentindo muito Deus aqui, rapaz. Ai, pastor, já cantou demais, já pregaram demais, eu sei. Mas nós vamos terminar aqui devolvendo o microfone, cantando essa. Acho que ninguém lembra. Ninguém lembra, mas eu vou cantar para terminar. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Para terminar, um dia sim e bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar esse torrão ao léu. Não quero saber de ficar. Um dia eu voarei de asas não precisarei. Foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então ao doce eterno lar. Levante a mão para terminar a gravidade. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. A força que